cromlech dos almendres constitui, por certo, uma construção de caráter plurifuncional, verdadeiro monumento, criado segundo projeto preciso e propósitos objetivos, capaz de organizar durante cerca de 2 milénios o espaço em termos físicos e psicológicos, estruturando-se como lugar central do território em seu redor. Foi também local de agregação e coesão social e símbolo de autoridade político-religiosa. Mário Varela Gomes. O megalitismo teve início na Ibéria antes de Almendes e dos cromlechs, possivelmente no 7º ou 8º milénio a.C., com a elevação de numerosos menires singulares. Estes são os primeiros símbolos religiosos a emergir no horizonte neolítico. São os futuros deuses, forças da natureza transformadas em forças divinas. Forças divinas, muito provavelmente. Há outras interpretações, como marcos territoriais, símbolos fálicos, mas eu penso que são divindades. É o homem a tentar interpretar a natureza. A interpretar a natureza através da religião e do culto, que se irá cristalizar nos cromlechs do Neolítico inicial. Esta apresentação tem por base as seguintes hipóteses. Os caminhos marítimos através do Mediterrâneo são muito antigos, tão antigos como o Neolítico Oriental. A Revolução Neolítica deu-se pela fusão dos cultos orientais com os cultos e realidades locais, resultando sempre num culto evolucionado, com transformações adaptadas ao ambiente e tradições regionais, num processo de síntese contínua entre locais e migrantes. O Neolítico também se propagou por via terrestre através dos Balcãs, chegou ao centro e norte da Europa principalmente por via marítima, disseminado pelo megalitismo ibérico. Estes são os templos mais antigos da Europa feitos pelo homem e uma das mais antigas marcas civilizacionais do continente. Penso que este culto ou religião seja um culto evolucionado de Göbekli Tepe, tendo em conta a forma e o alinhamento astral dos templos. As diferenças gráficas podem-se explicar pelas diferenças da matéria-prima. A rocha granítica não permite o mesmo detalhe que o calcário, tornando assim impossível a representação realista de animais e outras imagens. No granito, as representações, quando existem, são sempre de interpretação difícil e subjetiva. Ainda assim, estou seguro que os monolitos de granito também representam forças da natureza divinizadas. Dito isto, penso que o culto inicial se propagou para as zonas circundantes, Nova Alissória, Urfa e outras, chegando ao Levante e às costas mediterrânicas. Em Atletiam foi construído um templo circular há mais de 8.000 anos, atualmente submerso e com semelhanças com os cromlechs do sul da Ibéria. A agricultura chegou à Grécia e às ilhas do Mar Egeu no 8º milénio, o que pressupõe a existência de povos marinheiros e de caminhos marítimos pelo Mediterrâneo. Primeiramente pelo lado oriental, até ao Mar Negro, mas possivelmente no milénio seguinte até à Península Ibérica e norte da África. A partir do 7º milénio, grandes alterações climáticas alteraram os ciclos de precipitação, desertificando o Sahara e partes do Médio Oriente. Ao mesmo tempo, o nível do oceano continuava a subir, alagando as populações costeiras do Levante e do Mar Negro. Estes povos tiveram que partir, uns para as margens dos grandes rios, Tigre, Eufrates e Nilo, onde a produção agrícola se intensificava e onde mais tarde se iriam desenvolver sofisticados sistemas de irrigação, mas outros, os da costa mediterrânica, poderão ter partido numa aventura marítima. Em linha com este pensamento está o monólito encontrado no Estreito da Sicília, datado do 8º milénio. É possível que pertença ao mesmo culto que floresceu no sul da Ibéria, a partir do 7º milénio, e que se espalhou por toda a Europa Atlântica, disseminando o Neolítico. Neolítico significa que o homem irá progressivamente deixar de ser um predador e passar a produzir o seu próprio alimento, através da produção animal e agrícola, semelhante ao que fazemos hoje. Isto fará com que o homem passe de nómada a sedentário. Os povos agrícolas que partiram do Oriente tiveram dificuldades em encontrar as paisagens planas que deixaram para trás, uma vez que o sul da Europa é extremamente montanhoso e o norte da África seco. É possível que tivessem ouvido falar por outros povos
ou outros marinheiros que, para lá do Estreito de Gibraltar, existiam as paisagens planas que eles procuravam, na foz do rio Guadalquivir e do rio Guadiana. Contudo, a foz do Guadalquivir é um delta e por isso extremamente vulnerável às cheias sazonais. Os povos que aí viveram tiveram que habitar em casas palafíticas e as marcas de sua presença foram levadas pela água e enterradas pela lama. Provavelmente estes povos e os seus descendentes subiram esses rios em busca de margens mais estáveis e aí construíram templos megalíticos, como o Cromlech do Xarés, um dos mais antigos e situado nas margens do Guadiana. Esta é a perspectiva para os povos que chegaram do Oriente. Para os povos locais, descendentes de Vila Nova de Foscoa, Altamira e da Gruta do Escoral, a perspectiva é outra. Estes povos nómadas, caçadores-recoletores, começaram a partir do 9º milénio a habitar sazonalmente as costas do Atlântico, onde enriqueciam a sua dieta alimentar com produtos marinhos. Exemplo disso são os cocheiros de Muge e os do Sado. Há quem defenda que a introdução do peixe na dieta alimentar desenvolveu significativamente as capacidades cerebrais, potenciando a transformação neolítica. Os povos que habitaram em Valpincel, em Sines, no 7º milénio, já conheciam a agricultura, embora incipiente, provavelmente através de contactos marítimos com outros povos. Existem também aí evidências da utilização de fornos e a cerâmica impressa em almagra surge disseminada por todo o sul ibérico, embora se desconheça a sua origem e o seu percurso. Os arqueólogos insistem num modelo de disseminação da cerâmica cardeal para a disseminação da agricultura na Europa. Penso que não foi assim no sul da Ibéria, e que foi a partir dali que principalmente se disseminou o neolítico e a agricultura para a Europa Atlântica através do megalitismo. Megalitismo que é a expressão religiosa de um culto com semelhanças arquitetónicas com Göbekli Tepe e Atlit-Yam, provavelmente trazido do crescente fértil, como a agricultura, a cerâmica e a domesticação animal, e posteriormente a metalurgia, a escrita e até mesmo as principais religiões da atualidade. O culto megalítico espalhou-se pelo mundo inteiro com diferentes formas em diferentes momentos. Europa, África, Índia, Oriente e até mesmo a Oceania. Apesar das diferenças na forma, eles têm em comum o significado sociopolítico, transformando a magia em religião com divindades organizadas em templos centralizadores. Na Europa, penso que o culto foi introduzido pela Ibéria, por domesticadores de animais, povos ganadeiros que domesticaram os animais ali existentes, principalmente o auroch, o boi atual. Diria mesmo que o foco da transformação sedentária está na ganadaria e não na agricultura propriamente dita. Isso deve ter tido um impacto transformador nas populações ali existentes, que desde tempos muito antigos caçavam aurochos perigosos e fatais. Vê-los agora organizados em manadas junto das populações e ainda utilizar a sua força de trabalho na agricultura e na construção de templos megalíticos deve ter sido uma revolução existencial. Foi isto que impulsionou realmente o sedentarismo na Ibéria. As zonas megalíticas mais antigas ocupam lugares que ainda hoje são os mais utilizados para a ganadaria e transumância. Anteriormente, estes povos circulavam sazonalmente entre os concheiros da costa atlântica e as planícies do Alto Alentejo e da Extremadura espanhola para caçar aurochos. Moviam-se pelos vales dos rios e ribeiros como se fossem estradas. E é aí, sensivelmente a meio, que se encontram os mais antigos cromlechs da Europa, Almendres, Valmaria do Meio e Xarés. Tal como Göbekli Tepe, a localização é estratégica, a meio caminho de duas estações sazonais. No Oriente, entre a planície cerealífera e a montanha onde pastavam as gazelas. Na Ibéria, entre os cocheiros da costa e as planícies da Andaluzia e da Extremadura, onde pastavam os aurochos. Estes templos religiosos explicam o universo através de entidades místicas, deuses. Simultaneamente unificam as populações dispersas sobre uma crença comum, gerem conflitos e disseminam as novas técnicas do Neolítico. Neolítico que literalmente quer dizer nova pedra. Também machados de pedra com forma oriental foram encontrados primeiramente no sul da Ibéria e posteriormente por toda a Europa, maiores e mais adaptados às florestas densas do norte. Mas foi essencialmente a ganadaria que permitiu que progressiva e lentamente as populações se fixassem, embora no caso de Évora este evento possa ter sido rápido, onde o número de templos muito antigos assim o sugere.
Assim, na passagem do sétimo para o sexto milénio, houve um processo acelerado de sedentarização disseminado pelos povos da religião dos templos megalíticos, que através dos vales e das ribeiras das planícies do Alto Alentejo e Sul Ibérico espalharam os primeiros povoados permanentes. Nos séculos e milénios seguintes, estas ideias espalharam-se por terra para o norte montanhoso e por mar para toda a Europa Atlântica, incluindo zonas do mar Mediterrâneo. O Coromleque dos Almendos é 2500 anos mais antigo que Sonens, e tal como este é um calendário circular, assim como Göbekli Tepe. Entre as muitas outras funções mágico-religiosas do templo, é possível que tenha servido para o sacrifício de animais, à semelhança de Göbekli Tepe, ou mesmo sacrifício humano, como em Sanayu. Contudo, não há dados arqueológicos que comprovem estas teorias, nem estas nem outras, porque os trabalhos arqueológicos são escassos e os resultados ainda mais escassos, num solo excessivamente remexido e transformado pela agricultura mecanizada. Ainda assim, parece-me haver uma desatenção por parte da arqueologia portuguesa para este período tão singular da sua pré-história. Desatenção e até mesmo miudeza na interpretação dos dados existentes. Afinal, é do início da Revolução Neolítica que estamos a falar, para Portugal, para a Ibéria e para toda a Europa. Os povos que espalharam o megalitismo e o neolítico pela Europa Atlântica floresceram no sul ibérico. São os antepassados dos marinheiros que 2500 anos mais tarde irão disseminar a cultura campaniforme e o calcolítico, abrindo novamente as portas da Europa à civilização. Dessa vez não para o neolítico, mas para a idade dos metais.